acho que a grande provocação que a gente deixa para os líderes é assim, cara, foge um pouco desse modismo. O modismo, ele não vai te levar a nada. Ele, inclusive, diz que a maioria ela pode ser burra muitas vezes, né? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. Nós estamos hoje com o Léo Carvalho como nosso convidado especial e o Gerson vai fazer as honras da casa e apresentá-lo. Bem-vindo, Léo. Obrigado. Especialista em educação corporativa. Isso aí. Palestrante, professor, sabe muito do assunto que a gente vai estar tratando hoje aqui, sobre educação corporativa. E aí eu quero já te perguntar, Léo, e sair fazendo uma pergunta para você, qual que é o papel da liderança na formação da educação corporativa? O que você nos diz com relação a isso? Beleza, bom, muito obrigado pelo convite de vocês. Eu estou bastante honrado de estar aqui. E a gente começa falando o seguinte, você colocou aí para mim um atributo de conhece muito, né? Sim. Esse conhece muito a gente já começa entendendo algumas questões em relação à aprendizagem de que na empresa acontece do mesmo jeito. Eu estou fazendo essa brincadeira aqui contigo, mas na empresa é igual. A gente geralmente atribui a 1, a 2, a 3 a responsabilidade de saber, de ser o centro do saber, o oráculo, aquele cara que sabe, que fala tudo, enfim. E eu me considero conhecer coisas diferentes, né? Marcelo conhece um montão de coisas que eu não sei, você é a mesma coisa. E na empresa a gente tem que tomar esse princípio. E quando você traz esse tema do papel da liderança para o futuro da educação, eu sempre trago uma provocação, Gederson, de que o futuro é quase um back to basic. Deixar de pensar um pouco em ferramenta, em tecnologia que não seja importante. Ele é super importante para fazer o futuro acontecer, né? Uhum. Mas a gente tem que pensar como a gente solidifica alguns conhecimentos, algumas teorias que é essencial para esse líder gerir esse processo de educação. E aqui eu estou falando de gerir, não de controlar. Então acho que a gente vai explorar bem essas questões aqui. Pô, e você já falou um negócio legal, que conhece muito até ontem, né? Porque a coisa muda com uma frequência tão grande. É isso aí. Até Marcelo. Ontem conhecia, né? Até esse instante conhecia. Até talvez esse instante. Enquanto estejamos aqui conversando, tem coisa nova aparecendo aí, né? Perfeito. E talvez esse possa até ser, Gerson e Marcelo, uma sensação de conhecimento. Né? E pode ser uma armadilha também, né, Léo? Pode ser muita armadilha, porque quando você pega alguns indicadores, né, e até inclusive uma própria teoria que mostra que tem gente que acha que sabe muito mais do que aquilo que sabe. E ao outro passo a gente tem um cara que sofre da síndrome do impostor. Então você vê que tem gente nas duas pontas e a gente tá ali meio que diluindo ali, performando ali nos 60% ali se for num quartil, você tá meio ali na meiuca ali, mas é importante a gente ter essa noção, Gederson, Marcelo, de que a aprendizagem ela acontece, vocês são especialistas, conhecem muito bem desse tema e quem tá ouvindo a gente aqui vendo sabe também disso, mas assim, não dependam de alguém. Não dependam de um. Entendam que esse processo de aprendizagem acontece da hora que você levanta até a hora que você dorme, passando pela tua empresa, e que essa sensação de conhecimento não pode ser para a gente uma força imobilizante, né? Eu digo sempre que duas forças iguais na proporção da força te causa inércia, né? Que um puxa para a direita, um puxa para a esquerda, você fica ali paradinho. E aí, nesse exemplo da metáfora que eu trago, é o mundo te pressionando com matéria, com um monte de coisa que você tem que estar vendo, e o outro a obrigação de saber, porque você precisa dar respostas rápidas, enfim. Então é muito difícil você ver alguém, e eu me ponho nessa muitas vezes, de você dizer assim, cara, não sei, vou pensar 2 minutos. Porque eu estou já ouvindo e já querendo pensar numa resposta e dar uma teorizada sobre uma parada que seja interessante. Né? Exato. Cria essa confusão mental, né? É isso aí. Desse excesso de informações essa também. Essa infoxicação, né? Infoxicação. Infoxicação. Mas olha só, ao mesmo tempo que você diz isso, você também diz a aprendizagem está em todo lugar, a toda hora e com todos que estão ao seu redor. Perfeito. Então, como é que a gente administra isso? Essa é uma grande dificuldade, viu, Marcelo? E assim, e pra galera que tá assistindo e vendo a gente, não tem hashtag dica do guru, essa parada não vai acontecer. Mas sempre tem um guru do momento. Sempre tem um guru do momento, é verdade. A gente provoca, mas como que a gente consegue fazer isso, Marcelo? O primeiro é você entender quais são os pontos interessantes de aprendizagem. Eu digo sempre que
O que você deve aprender? Eu digo que é aprender tudo e qualquer coisa, desde que te traga relevância. E o que te traz relevância é aquilo que você está mais apetecido no momento. A gente pode teorizar, colocar a andragogia, fala sobre 6 pilares que traz a disposição e imediatismo da aprendizagem. Aprendo agora para não aplicar agora e não daqui 6 meses. Isso é maravilhoso. Só que, fora da nossa bolha do ambiente corporativo, a gente tem um montão de gente que está aprendendo todos os dias. Eu tenho um laboratório, Marcelo, em casa, de uma garota que vai fazer 7 anos agora, minha filha. Então, uma maior experiência da minha vida com aprendizagem é aquela garotinha que todo dia está aprendendo coisas, né? E recentemente ela falou que quer ser algumas coisas na vida. Poxa, quero ser, como toda grande garota e menina, ela quer ser doutora. Não, eu quero ser médica. Ela falou, mas eu também quero ser dentista. Falei, maravilhoso. Ela falou, também quero fazer bolo igual a vovó e quero vender boneco do Gato Galáctico. Então, assim, ela quer ser... Peraí, que gato é esse que eu não conheço? É um personagem infantil, Gato Galáctico. É brasileiro esse personagem? É brasileiro, ela é brasileiro. Barato, ele dá hypado. Vocês não saem agora não, fica aqui, depois vocês pesquisam. Não vai embora do podcast agora. A galera adora a criançada. E ela quer ser essas 4 coisas. E o que eu digo pra ela é o que eu uso muito, Gederson, na empresa, que é, e tá tudo bem. Você vai ter possibilidade de fazer, tá tudo certo. Você vai ter possibilidade de fazer bolo igual a vovó, você vai ter possibilidade de vender o que você tá afim de vender. Daí ela fala assim, não, mas eu já planejei meu dia, eu vou sair cedo, faço a consulta com médica, depois eu faço a consulta com dentista, daí eu faço o bolo à tarde e vendo o boneco à noite. Eu falei, olha que maravilhosa. Vende o boneco de forma digital. Ela vai ter uma plataforma para vender o boneco. A gente gera uma live commerce, vende isso lá de casa, às vezes não tem problema. Qual é o bolo favorito da vovó? O bolo favorito é chocolate, né? É o meu também. A vovó é boleira, né? Então tem todo o sabor toda semana ali. E aí, respondendo a tua pergunta, Marcelo, de forma pragmática, assim, como que a gente consegue organizar tudo isso? Primeira coisa é você reconhecer tua vulnerabilidade, saber que você não vai saber de tudo. Saber que você não tem condições de acompanhar todo o rolê a toda hora. Não tem. Se você acessa agora teu Facebook, por exemplo, se você for olhar na tua timeline, você tá cheia de posts ou de news ou de feeds falando sobre matérias, né? Matérias que vão se complementar, que vão divergir, que vão dizer totalmente coisas diferentes do que você pensa. Algumas são fakes? São fakes, e aí aonde vem aquela tal da geração miojo, né? Não tem essa pretensão de querer aprender em 3 minutos, cara. Aprofunda, clica, aquele call to action, se você mede o call to action desses posts, ele é menor, porque o cara está fazendo só leitura de feed, porque você tem como mensurar dentro dessas redes o tempo que o usuário para fazer a leitura de uma matéria e o quanto ele clica para se aprofundar. O tempo que ele para, que ele fica ali interagindo com a matéria, é muito maior do que o clique. E aí vem a armadilha do algoritmo. Que aí é um problema, porque o algoritmo, as pessoas hoje, e claro, sem nenhum julgamento, porque a pessoa tem um olhar genuíno sobre a plataforma, né? Os especialistas precisam realmente nos ajudar a entender um pouco disso, mas quanto mais gosto e quanto mais me relaciono com um determinado assunto, mais assunto daquilo terei. A gente já tem vários casos aí, desde 2017 a gente está sofrendo disso, né? Com uma série de questões. O algoritmo de qualquer uma dessas redes sociais vai te alimentar com aquilo que você está mais investindo tempo ali. E aí, Marcelo, nessa pergunta que você me faz como que eu consigo aprender tudo e qualquer coisa conforme eu dei de orientação? Como é que a gente sai da bolha? Como que a gente sai dessa bolha? Eu sigo tudo. Tudo de verdade. Eu sigo o partido de A e de B, o de vermelho e de azul. Eu gosto da religião A, B, C, D. Então eu vou seguindo tudo para que o algoritmo faça uma grande confusão. Você fica enganando o algoritmo. A gente engana o algoritmo lá em casa e eu oriento minha filha assim a fazê-lo também. Ela tem um perfil, não de rede social, mas de YouTube, por exemplo. A gente obriga o algoritmo a ficar maluco e entregando pra gente não aquilo que ele acha que a gente quer. Aquilo que a gente está afim de assistir, a gente define e decide se quer. E vocês perceberam já que o algoritmo ele é insistente, né? Porque daí se ele não te dá agora, ele te dá lá na news. Se ele não te dá agora, ele te dá no histórico. Então ele vai te perseguindo. E a gente tem que fazer essa jogadinha de entender o que de fato é relevante. E dentro das organizações, que é o nosso papo aqui, é entender que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas o líder precisa ter um olhar, e a gente vai falar dessa liderança, de o quanto eu posso instigar o protagonismo. Tem algumas palavras que eu vou usar menos aqui, que eu não curto muito, Marcelo, que eu acho que já virou um grande clichê de mercado, que é você falar de lifelong learning, que é você falar você falar de efeito pandemia, que é você falar de, por exemplo... Upskilling, reskilling, você gosta dessas? Não, eu gosto, assim, na verdade eu gosto de todas elas. O grande problema é quando a pessoa entra e te acessa para falar assim, cara, resolve minha vida com upskilling, resolve minha vida com reskilling. Uma fórmula mágica. Na verdade é uma fórmula mágica. Certa vez eu estava fazendo uma palestra e um rapaz sentado
levantou a mão e falou assim, cara, você tá falando coisas bonitas aí, que legal. Me dá a receita do bolo. Ele pediu exatamente assim, ele falou, me dá a receita do bolo. E não tem receita do bolo, né? A gente vai entender como cada indivíduo se comporta, né? A gente às vezes fica com aquela imagem quase do homem vitruviano, sabe? Perfeito, de igualdade, de beleza. Não vai ter essa parada dentro da empresa, sabe? A gente tem que entender que tem limite, que tem momento para aprendizagem, mas que ele também pode acontecer a qualquer momento. E aí entra também a tal da diversidade, que a gente não falou sobre isso ainda, né? Perfeito. Porque assim, a diversidade de conhecimento, né? Porque quando você vai tratar de educação corporativa, e a gente está falando muito da riqueza que tem a diversidade dentro das corporações, como que você consegue ser assertivo e ser diverso ao mesmo tempo, né? Porque assim, o líder tem as pessoas sob seu comando e cada uma com a sua necessidade, com a sua vontade e com o seu skilling, né? Com o seu perfil de profissional. E aí, como é que o líder vai ser assertivo com relação a passar conhecimento, né? Como é que fica esse jogo dentro de uma corporação, né? Um dos pilares que dizem como diferencial para um olhar da liderança no futuro é justamente o olhar para a diversidade, para essa pluralidade de gente, pluralidade de pessoas, né? Já há muito tempo essa teoria e essa forma de fazê-lo através de agentes de transformação. As empresas já praticam isso e dão outros nomes, dão de embaixador, de multiplicador, de instrutor, de disseminadores do conhecimento, enfim. O importante, Gederson, é que você use essas pessoas com esses conhecimentos para que elas multipliquem isso dentro da tua companhia, só que tem que ser de forma genuína. Por que eu disse agora há pouco aqui que eu procuro sair um pouco desses clichês? Porque a gente sempre fica atento e talvez ainda a gente corre risco de gente que está assistindo e vendo a gente vai falar, cara, eu vou esperar um momento que vai dar aquela receita para fazer e vou replicar dentro da minha companhia. E não tem. E essa diversidade você tem que pensar de vários âmbitos. A diversidade, por exemplo, lá na empresa, hoje aqui falando de Leroy Merlin, que eu estou como head de educação digital, a gente usa o X como uma grande incógnita, longe de linguagem neutra, não que não concorde, entendo inclusive, respeito, mas estou falando do X de incógnita, a gente oferece tudo para todo mundo. Só que não é tudo para todo mundo de todas as matérias que a gente tem dentro da empresa, por exemplo. É dar a possibilidade para que a pessoa faça. E a grande chave para causar essa pluralidade, Gederson, dentro das companhias, e é o que a gente vem acompanhando, é você trabalhar o conceito da eutagogia de forma bastante acentuada. É deixar na mão do colaborador, na mão do indivíduo, decidir aquilo que ele está a fim de aprender, mas não abstendo a necessidade de aprender aquilo que ele precisa aprender. Então também não é você deixar livre e falar, vai, e também não é o fato de você falar, cara, tudo aqui é dessa forma com controle. Então você tem que deixar o colaborador também entender que há necessidade dele se autodesenvolver. Há muito tempo, e eu até frustro o Marcelo pessoal, quando às vezes eu entro em sala para aula, para palestra, algum workshop, eu falo, se vocês vieram procurando que eu te ensine, esquece. Pode sair, não vai rolar. E aí causa aquele impacto assim que a pessoa fala, pô, mas como assim? O que você tá fazendo aqui? Né? O que você tá fazendo aqui mesmo, então? Eu tô aqui pra te provocar, né? E aí é o grande lance, a provocação. Porque os caras, imagina, a gente passa 12, 15 anos sentado na cadeira da escola e sempre com comando e controle. A gente tem um professor, levanta a mão, não pode conversar com amigo. No primeiro dia de trampo do cara, a gente fala assim, cara, pensa fora da caixa, é disruptivo. O cara não sabe nem que caixa, não sabe o que é disrupção. Onde tá a caixa? Né? Onde tá a caixa? A primeira coisa que o cara pergunta, ele não tem essa noção. Então, assim, causar essa pluralidade de pessoas, de ideias, é justamente um dos princípios do brainstorm, né? Você precisa ter gente pensando de forma diferente de você. Porque se você só tem o clubinho do bolinha ali, fica fácil você chegar na conclusão. E aí a minha ideia é sempre a melhor ideia sobre alguma coisa, né? Então, por isso que essa pluralidade de gente, de ideias. Com isso, Gederson, eu dou um exemplo sempre trazendo para a companhia, para as empresas, como a gente está falando, me frustra o fato de você estar, em algum momento, facilitando uma sessão, uma aula, enfim, e eu estar falando de um assunto extremamente relevante para mim, e aquela garota está sentada ali e fala assim, cara, eu preciso pegar meu filho na escola daqui 20 minutos, e isso aí para mim é um monte de baboseira. Então, eu não posso trazê-la para aprender comigo. Eu tenho que fazer com que a aprendizagem se conecte com ela onde ela está. Ela está no TikTok? É no TikTok que eu vou me conectar com ela e a gente faz isso dentro da empresa. É no Facebook, é no Instagram, onde ela está? Eu preciso me conectar com ela, eu preciso que... A gente vai falar um pouco de cultura logo mais, mas eu preciso que ela respire e bata bem na ponta do nariz dela aqui o que eu estou querendo comunicar. Não posso ter a pretensão de que ela vai sair e vai falar, agora eu vou aprender. Isso não vai acontecer.
É muito de respeito também, né? O que você está falando aí é respeitar o momento dessa pessoa também, né? Perfeito. Ela não tem que estar sentada na tua frente escutando uma coisa que você está querendo passar, né? É isso. Ela tem que escutar, sim, mas no momento dela, né? Quando Perfeito. ela estiver disposta e apta a absorver o conteúdo que você quer passar. Né? E você sabe que eu trabalho particularmente com aqueles 4 níveis de instrução, né? Que começa com o nível de incompetência inconsciente, e o nosso grande objetivo é levar as pessoas para o nível de de competência inconsciente, que é quando você faz um ditado com os pés nas costas, né? Só que qual é o grande pecado que a gente geralmente comete, né? Ele tem 4 níveis. Então é a incompetência inconsciente, quando eu nem sei que não sei. E ali mora fake news, ali mora um monte de erro desconhecido. Os grupinhos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, e aquele grupo fala, meu Deus, olha o que aconteceu de forma cataclismática, enfim, está na incompetência consciente. O próximo nível é a incompetência consciente, que é quando você sabe que não sabe. É quando você tira a bolha e fala, cara, já sei, acho que vou precisar aprender. O outro nível, que é o terceiro, que é quando você tem uma competência consciente, que é quando você para entender, você já sabe que você tem que fazer, então você tem aquela consciência sobre... Mas você tem que pensar antes de fazer. Você tem que pensar. E eu, por exemplo, eu passei por esse nível de competência consciente, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir na adolescência. Exatamente. Por exemplo, eu ficava pensando, como é que eu vou dirigir à noite se eu não olhar o câmbio? Como eu vou saber onde é a primeira, a segunda e a ré? Eu tinha esse nível de competência consciente. Frear sem olhar o freio. Frear sem olhar o freio. Hoje, isso, né? assim como vocês, eu e tenho certeza que a galera que está assistindo a gente, você entra no carro, você chega em qualquer lugar, você nem percebe pelo tempo, pela forma como você trabalhou. Então, o nosso grande, talvez uma das armadilhas, viu, Gederson, é a gente querer que as pessoas saiam desse nível de incompetência inconsciente e já chegue no nível de competência inconsciente. Não, a gente tem que fazer a pessoa passar. E aí é quase como um comportamento paternalista ou maternalista. Eu sou assim com a minha filha, então eu estou dizendo aqui talvez uma coisa que eu nem faça direito em relação à minha pequena, que é... Vamos ver, ela vai comentar depois. Ela vai comentar. Ela vai assistir. Ela vai comentar. Vai estar no nosso canal do YouTube. Vai estar no canal do YouTube. Ela vai assistir. A gente quer o comentário dela, hein, Léo? É verdade. O que eu falo sempre para minha esposa? Eu falo, olha, se dependesse de mim, Valentina não estaria andando ainda. Com 7 anos. Porque eu estaria tão protetor dela. Na empresa a gente faz isso. Claro. A gente fica segurando a pessoa para falar assim, cara, cuidado, não caia. Cair, né? E aí, se você olha e observa, Marcelo, pela curva da mudança, você tem que vivenciar o luto, né? Você tem que passar pela fase de, poxa, não gostei. Daí ele vai passar na fase da barganha. Aí ele vai ter que internalizar. E a própria teoria, quando você olha pela mudança, se você leva um indivíduo do primeiro nível para o nível de satisfação, não vai rolar, ele vai voltar daqui a pouco, porque ele não vivenciou todos os estágios dessa mudança, e a dor do crescimento é dolorida, cara, para qualquer um, né? Eu me lembrei de um exemplo muito simples e já antiguinho também, porque foi uma amiga minha que disse, né, eu vou ensinar a minha filha a usar a internet. Isso já tem um tempinho, né? E aí eu falei, não, para que você vai ensinar errado, eu acho mais fácil ela te ensinar, né? Deixa, Perfeito. Né? Porque a criançada, antes de saber ler, sabe usar a internet. É né? isso aí. Entende os códigos visuais que estão ali, as cores, os símbolos e tal, e sai navegando. Que nem a gente vê em foto hoje, né? Brincando filminho, os garotos, né, com iPad já sabem usar. Isso acontece com fralda ainda. É verdade. Tem um problema dos pais que depositam essencialmente a educação e o cuidado aos devices, né? Mas tem um lado muito positivo, que é do desenvolvimento da criança, né? A gente precisa ter sempre essa ponderação. Vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, desde muito cedo, interage com tecnologia. Em casa nós somos muito conectados, né? Ela faz aula de programação infantil. E o sonho dela tem outro ofício que eu não falei. Ela quer ser... Eu já tenho 4. Ela quer ser programadora para fazer jogo do Roblox. Roblox é um jogo infantil, talvez essencialmente infantil, que tem milhões de usuários e que é uma plataforma, uma suíte que usuários criam seus próprios jogos baseado naquele tipo de personagem. E ela pira. Sai um filme agora, o usuário pega e cria um joguinho baseado naquilo. E ela quer ser programadora de Roblox. Muito legal. Impressionante. E eu tenho certeza que ela será. Ela vai já. Além disso, ela vai programar o site de vendas dos bolos também. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Incrível, né? Então, você fala da armadilha do curto prazo também, né? Essa tá dentro aqui do que a gente tá falando, né? As pílulas, o microlearning, os 2, 3 minutinhos pra gente aprender alguma coisa. Funciona isso? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile.
benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Cara, se quem está assistindo e vendo a gente for na internet agora e digitar qual é o tempo adequado para aprendizagem, vai aparecer 250 mil referências, você vai até a página 27 do Google e ele vai te dar toda essa resposta. Vai ter gente que vai dizer 3, vai ter gente que vai dizer até 15, vai ter gente que vai dizer de 15 a 17, vai ter gente que vai dizer 18 e tá tudo bem. O grande problema é você atribuir à aprendizagem apenas o papel da emergencialidade. É que é aquele lance de você fazer as coisas rápidas, de você fazer as coisas de forma mais célere. Falamos há pouco aqui sobre essa tal da geração miojo, né? Eu gosto muito desse termo, que é assim, eu quero aprender tudo em 3 minutinhos, né? Cara, tem coisa que eu não vou aprender em 3 minutos. 3 minutos né? é o tempo que o miojo fica pronto? Deveria ser, porque ele já tá com algum problema que já faz tempo que não fica em 3. Ou talvez a nossa ansiedade olhando para ele ali, ele não fica pronto em 3 minutos. Mas deveria ser. E aí as empresas caem nessa armadilha. A armadilha de quê? Sempre existe... tem aquela teoria que fala que o universo trabalha como um pêndulo, né? E eu acredito que exatamente isso que acontece na empresa. Quando o pêndulo bate por um lado, todo mundo corre. Vocês vão lembrar, vocês são especialistas também em EduCorp, em desenvolvimento. Há 4, 5 anos atrás, era uma grande leva da galera que fala assim, cara, é realidade aumentada, é realidade mista, virtual, a gente tem que colocar óculos virtual. Agora sai um óculos de papelão da Google que custa $4, que maravilha. Cara, todo mundo correu para lá. Agora, vai nas empresas hoje para quem é que usa o óculos de realidade virtual. E não que seja menor. Se você for, por exemplo, eu vi um case recentemente da Coca-Cola FENSA. Cara, os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso treinando o usuário com óculos de realidade virtual. É um programa dentro de um oceano gigantesco. Então, Marcelo, na tua pergunta sobre o efeito dessa armadilha do curto prazo, é entender o que de fato você precisa levar com relevância sobre aquele tema. A gente não precisa trabalhar o microlearning como a especificidade do seu conteúdo. Eu sempre trabalho o microlearning não como fim, ele é meio. Ele sempre é pre-work ou post-work. Então, ele está sempre orbitando sobre o conteúdo principal. Eu tenho um conteúdo principal, por exemplo, eu tenho na empresa conteúdos que duram 8 meses. Quando você fala isso no mercado, fala, 8 meses? Não. Como você vai demorar 8 meses para formar procurar alguma coisa mais curta? Não, cara, não tem mais curto. Você pega um programa, por exemplo, de liderança ou de Change Transformation do MIT, por exemplo, cara, são 12 meses. E assim, é para você começar. É só para você começar a brincar. E aí, quando olha isso dentro da empresa, a gente fala assim, cara, não tem tempo. Tem um ditado que eu gosto muito. Na verdade, ele adaptou, né? O Cortella fala assim, olho por olho, dente por dente, uma hora fica todo mundo cego. Que é essa ânsia da gente querer, tudo é rápido, a gente tem que ter essa necessidade de atender. E infelizmente, na empresa a gente padece desse mesmo comportamento. Gerson. Mas é interessante... Você arregalou os olhos aí. Não, só porque é interessante a gente usar isso de uma forma positiva pra gente, porque muitas das vezes também, quando a gente não tinha acesso a isso, a gente era obrigado a entrar num curso de longo prazo. Sim. E chegar no meio desse curso, puxa, não era nada disso. Não era isso que eu precisava nesse momento. Também, claro. Né? Porque assim, você entra num curso de pós-graduação, no MBA, numa especialização de 1 ano, 2 anos, e quando você já está no meio do processo, você, puxa, eu não estou conseguindo adquirir o conhecimento que eu precisava. Sim, então, verdade. Usar o microlearning para aprender alguma coisa, tipo, deixa eu entender o conceito antes de tomar decisão, eu acho que é a gente conseguir aproveitar dessas pílulas, né, de conhecimento. E assim que deve ser usado, Jederson. O microlearning tem que ser usado não como fim, ele tem que ser usado como objeto de sustentação. Se a gente for pegar como exemplo agora um momento, por exemplo, pandêmico, quantas empresas não disseram há 1 ano atrás assim, essencialmente home office, que isso, esse negócio de presencial não funciona. Muitas já revisaram e já estão voltando. Claro. Outras estão mantendo. E é natural, porque quando eu ajo, é quase aquela parábola de se eu vou no mercado com fome, eu vou comprar muito mais do que eu preciso. E a gente está num momento de muita fome. Não, isso é uma dica. Isso é uma dica para economizar, isso eu já aprendi. Muita economia. Supermercado a minha primeira compra de casado deu um valor exorbitante. Mas porque a gente comprou tudo e um monte de coisa que, claro, obviamente depois se perdeu. Mas eu estou dizendo isso que dentro das empresas a gente está nesse momento desse pêndulo que eu digo que, cara, para onde a gente vai? O que a empresa do Jederson está fazendo? Todo mundo olha para lá e fala assim, cara, o sucesso é fazer realidade aumentada. Qual que é o sucesso? O microlearning, os caras fizeram uma trilha agora baseada em conteúdos curtos. É maravilhoso, desde que você saiba utilizar. Então, acho que a grande provocação que a gente deixa para os líderes é assim, cara, foge um pouco desse modismo. O modismo, ele não vai te levar a nada. Ele, inclusive, diz que a maioria ela pode ser burra muitas vezes, né? Então, assim,
Pule um pouco fora desse status quo, entenda de fato, traga essa provocação. Talvez alguém na empresa agora olhando a gente vai falar, cara, mas eu não tenho possibilidade de fazer isso dentro da minha empresa. Eu não tenho eu não tenho opção para fazer isso. Cara, opção de provocar a gente sempre tem. Você só precisa de um quê de racionalidade e de esperteza para fazê-lo. Claro que eu não vou ficar divergindo com o meu board. Eu não vou fazer isso. Eu digo sempre, Marcelo, lá na empresa, e até quando atuo fora dela, que não tem gente pouco engajada. Tem convite mal feito. Então eu acho que depende de um bom convite do que a gente faz. E o bom convite, às vezes, se o board... Eu não vou dar murro em ponta de faca. Se o board não aceita, não faz parte cultural daquilo, eu começo a fazer pelos adjacentes. Eu vou mostrando qual é o benefício de se ter aquilo. Eu vou dar um exemplo. Dentro da empresa hoje Seletista, a gente tem um projeto que é baseado em aprendizagem em microlearning em TikTok. São pessoas, aquelas dancinhas, né? E os vendedores na loja fazendo aquelas dancinhas, mostrando como faz para vender um porcelanato. Pega aquilo e dá para o menino e fala, estuda em casa TikTok e vem vender. Ele não vai vender. Porque o objeto do microlearning que a gente está falando desse curto prazo não é para você necessariamente formar a tua aprendizagem toda ali, é para que colabore numa aprendizagem longa. E aí tem um professor que eu gosto muito, já falecido já, chama Pierluigi, ele era italiano, radicado no Brasil, e ele falava o seguinte, que você estudar é escrever na mente. Então não adianta que no curto prazo não deu nem o tempo dele passar pela tua memória de curta. Ele praticamente entrou, você não internalizou, não gerou longo termo e aí acabou. Saiu. Exatamente, não saiu. Então assim, é entender quais são as boas batalhas dentro dessa companhia que você está, mas entendendo o quê? Vai ter programa curto e vai ter programa longo. Nada mudou. Nada mudou em relação... Eu estou dizendo aqui... Um monte de coisa mudou, gente. Eu estou dizendo... só pra cuidado. Cuidado. Tudo mudou. Os fundamentos. Eu estou dizendo em relação a esses grandes fundamentos que a gente está dizendo aqui, que a aprendizagem, ela se faz de uma forma bastante clara. Não há lugar, você aprende a todo canto, a todo lugar, e você vai despender tempo. Você precisa tempo. A minha filha, eu vou usar muito exemplo da minha filha, viu, Marcelo? Porque ela é meu laboratório. Valentina é meu laboratório. Vai ser convidado para um podcast nosso, a Valentina. Ela vai dar um show aqui. A Valentina estuda no colégio, ela faz... Eu vou falar um pouco... Aqui vai entrar um pouco da minha pecha de pai, tá? Mas ela faz... Além da programação, ela faz Kumon, ela faz inglês, ela faz natação, ela faz flauta, música, né? Quando ela chega em casa, ela estuda. Por quê? Ela vai aprender e ela vai internalizar aquilo que ela viu fora do ambiente, dentro do ambiente acadêmico. Mas, Léo, agora eu vou te perguntar, ela, por vontade própria? Não era por vontade própria, mas aí vem o lance da ludicidade, né? A gente erra um monte, viu, Gerson? Mas a gente procura fazê-lo com que ela tenha interesse em querer aprender. Então, por exemplo, é muito ruim quando você fica aprendendo no clichê o verbo to be. Quando você começa a colocar no verbo to be uma cena que envolve um macaco que ela viu fora da casa e um bicho que ela viu no zoológico, é muito mais gostoso para ela. Ontem nós estávamos estudando algumas coisas em casa, por exemplo, matemática. Ela faz com muito, a gente estava estudando matemática. Cara, para ela é muito difícil. Puxa, como que eu vou entender isso? E uma conta de adição simples que a gente faz, né? Por exemplo, quando você empresta o númerozinho, você deu 22 o resultado, você vai subir um 2 lá para cima para fazer a conta, a gente gera uma ludicidade por trás daquilo. Então assim, cara, você vai emprestar, filha, esse 2zinho para o outro, olha, ele ganhou um parceiro do lado agora, então esse 2zinho é o parceirinho dele aqui. É essa ludicidade. Aqui eu estou falando de princípio pedagógico, princípio andragógico, exatamente da mesma forma em relação a essa ludicidade. Quando a gente fala dessa aprendizagem vivencial, essa aprendizagem imersiva, se você não traz a realidade para dentro do indivíduo, você cria uma dissonância. E quando você cria essa dissonância, ele não se entende dentro daquele processo. Então não adianta falar de processo, por exemplo, de compliance. E se o compliance não for atrativo para ele, ele vai falar, cara, eu nem vivo isso. Na minha empresa, por exemplo, nós fizemos baseado em sketches e são decision makings. Então são sketches curtas com dilemas éticos. O cara fala, pô, eu já vi um vendedor desse aqui. Lógico. Eu já vi o cara fazer essa proposta para mim, indecorosa. E ele se vê ali naquela cena. Então é trazer um pouco dessa ludicidade, Ederson. Eu queria explorar o digital. Né? Porque você é especialista de educação digital. Então, o que tem diferente desse novo mundo digital? E você já falou do TikTok várias vezes. Sim. Eu não entro no TikTok. Não entra? Não, tô fazendo mal. Eu vejo algumas coisas que minha filha de vez em quando me manda, assim, mas... Ô Marcelo, é igual você quando fala assim, não assisto Big Brother. Eu assisto Big Brother. Não, algumas pessoas dizem, não assisto Big Brother. Monte aí. Não, assista Big Brother, entre no TikTok e vá em qualquer besterol com olhar sociológico. Eu estou sendo crucificado em casa por assistir o Big Brother agora que eu sei
que você assiste. Vou ter com quem compartilhar. Eu acho interessante. Cara, isso é curiosíssimo, cara. Eu tô escrevendo um artigo neste momento. Leio, ponder e assisto Big Brother. Perfeitamente. É o título do artigo. E é nessa linha, acho, do que você vai explorar aqui. Vamos lá, vai em frente. E ainda, Marcelo, ainda você foi ainda gentil, porque o Pondé ele é chamado Schopenhauer brasileiro, porque ele é um pessimismo. Você assiste o Pondé e fala, meu Deus. É um tapa na cara. Você repensa a sua vida. E ele ainda é muito popular ainda na sua fala, né? Sim, mas se você pega, por exemplo, alguns que são mais litúrgicos na fala, cara, é assim, quase que excomungam o Big Brother. Tô dizendo isso para dizer que a gente assiste dentro de casa muitos besteróis aí que tem no mercado, mas com um olhar realmente sociológico, para entender. Claro, a gente não faz isso a 100% do tempo, a gente não é chato e pedante desse jeito, mas é que muitas coisas, inclusive, a gente orienta a própria pequena para fazê-lo, porque a gente tem um investimento muito alto, né, hoje, Ederson, na pequena. O investimento não é financeiro, é investimento de tempo. E aí, esse digital, Marcelo, que você está trazendo, eu falo algumas coisas sobre. Eu sou especialista nessa área, trabalho com isso há muito tempo e não conheço nem um terço do que deveria. Quando a gente foi matricular minha filha numa escola, a gente procurou uma escola super diferente. E eu fiquei com medo de colocar minha filha nessa escola. Uau. Porque eu tive receio de, em 5 anos à frente, o que eu faço? Tá diferente demais isso aqui. Como que eu vou fazer? Se ela chega com 10 anos, eu falo, cara, eu não consigo voltar. Então eu apostei no tradicional com um pouco de coisas que sejam mais fora da caixa, mais disruptivo, e que a gente foi complementando com experiências que ela pudesse escolher. Então eu não deixei ela essencialmente no diferente, mas também não deixei ela essencialmente... Você também não foi pra ruptura? Não fui pra ruptura. Eu não consegui fazer uma inovação radical ali, Marcelo. Eu tive que... nada extremista. Eu tive que ser mais tradicional ali. Não, mas vamos seguir aqui. E aí eu fui dando argumentos para ela, né? E aí o que a gente está vendo dentro do digital? Eu uso, Marcelo, uma expressão que são os novos professores, né? Os novos professores, inclusive, é o TikTok. Hoje no TikTok teve, o ano passado, né? Uma influencer de TikTok fechou o primeiro contrato de com uma marca de grife de mota, né? Então, assim, tem negócio ali. Né? Além disso, tem uma série de colegas e fornecedores que fazem anúncio de produto. As live commerces, elas ficaram mais curtas, elas viraram o tal do microlearning, mas ela ficou mais direcionada e assertiva dentro do TikTok. Então você pega, por exemplo, senhores, senhoras que estão hoje publicando conteúdo dentro do TikTok. Então assim, não refutem. Veja essas redes, entenda como ela funciona, porque é como um algoritmo. Você vai ter uma série de coisas que não são relevantes e aí você vai... soprando. E aí vai sobrando para ti. Os novos professores que eu sempre digo além de tudo que é mais clichê, YouTube, por exemplo. Né? Eu dou um exemplo sempre, Marcelo e Gederson, imagina vocês me convidaram para comer uma feijoada maravilhosa, sabe que eu gosto de comer uma feijoada no sábado, e aí só que não vai dar para comprar porque a gente está no lugar X, mas tem ingredientes. Vocês vão fazer. Só que ninguém sabe cozinhar uma feijoada. O primeiro lugar que você vai, sem sombra de dúvidas, é no YouTube. Primeiro lugar, ponto. Então isso aí já é um pressuposto básico. Você vai lá pesquisar. Quando você achar um vídeo de como fazer a feijoada maravilhosa brasileira de 10 minutos, você não vai assistir 10 minutos. Você vai colocar no 2x e vai acelerar até o minuto que refoga o feijão. A hora que fala do minuto que refoga, você volta 2, 3 vezes, entende, fecha o vídeo e faz. Então, aí é o self da aprendizagem, né? Então, o digital, Marcelo, ele pode nos ajudar a gente entender esse processo de aprendizagem célere, mas que não se baseie somente ali. Porque eu só vou conseguir depois entender como faz essa feijoada nesse exemplo da metáfora que eu estou trazendo, se eu pratico. Dentro do Netflix você tem um montão de coisas que são maravilhosas. E você tem um montão... E aqui eu estou usando Netflix, eu estou dando uma radicalizada em streaming. Então, qualquer plataforma de on-demand, né? Então, se você olha para conteúdos que são relevantes, eu vou dar um exemplo, se me permitem deixar uma dica aqui. Vambora. Tem um documentário na Netflix que chama Shanti Bhava. É uma escola indiana que, eu não vou dar muito spoiler, mas é assim, desde muito... A Índia sofre, né, socialmente ali com a sua população. Desde muito cedo, a criança, por volta de 7 anos, até um pouco antes, ela entrega a criança para essa escola Shanti Bhava e ela fica até entrar na faculdade. Integralmente volta em algum momento para casa, né? É o único jeito que eles acharam de quebrar essa bolha da pobreza. Foi a única forma. E se a família tem 7 filhos, é um só que vai. Então, isso me dá insumo para mostrar a sociedade para minha filha, me dá a possibilidade de discutir a educação da minha filha com a minha esposa e me dá a possibilidade de levar todo esse entendimento do que é educação vivencial para a minha empresa e para o meu trabalho. Então, eu trago esses novos professores porque muita empresa ainda tem a necessidade, Gederson, de lista de presença, quando fez,
Quando não fez, eu não vi você, abra sua câmera. E é uma coisa que, assim, além de refutar, eu digo, cara, tá tudo bem, gente. Deixa essa parada pro lado. Não fica se atendo nesse tipo de situação, porque a gente só reforça. Um amigo meu chamado Marcelo Nobre, ele recentemente falou... A gente conhece esse cara. Eu tava ouvindo ele falar recentemente, ele tava falando de umas profissões que a gente acaba inflacionando, né? Você vai contratando um menino de 22 anos, paga 30 pau pra isso, você inflaciona o mercado. Esculhamba o mercado, a gente né? esculhamba o mercado, porque a próxima empresa vai contratar por 50. Virou. Nessa metáfora, a aprendizagem é do mesmo jeito. A gente fica mostrando para a sociedade e para as empresas que aprender é microlearning, que aprender é com realidade virtual, que aprender é um ateliê customizar. Cara, mas no dia a dia não acontece isso. Tudo que a gente fala dentro dessas empresas, nas palestras, bonito, naquele momento gigantesco, tem um momento que acontece isso. Então deixe que essa fluidez da aprendizagem aconteça. Os pares vão trazer para você essa informação. Os pares vão trazer, de fato, aquilo que a gente precisa aprender ou não. E isso é cultura. E a cultura se cria. A gente pode explorar um pouco mais isso. Eu acho que tem que... Vamos falar um pouquinho mais de indicadores e um pouco mais de cultura também. Eu fiz doutorado e a minha pesquisa foi em gestão de pessoas, né? E um dos pontos era que eu cobri os diversos subsistemas de RH, e um deles, obviamente, treinamento e a preocupação que as empresas teriam em ter indicadores para ações de treinamento, né? E as empresas que se destacam dentro do seu setor de atuação, que são líderes no seu setor de atuação, elas não acompanham o ROI. Sim. Elas oferecem, é na linha do que você está dizendo, né? Elas oferecem conteúdos diversos em momentos diversos e contam com o protagonismo do funcionário para aprender e correr atrás daquilo. E não se preocupam, né? Então, e muitas vezes oferecem conteúdos que não são necessários para o trabalho, mas para a trabalhabilidade. É isso. Né? É isso. Tem um número americano, 60%, isso de 2020 o número, 60% das empresas de alto potencial americana investem e incentivam seus funcionários e colaboradores a serem aprendizes contínuos. A gente tem que interpretar a aprendizagem como esse problema o trabalho como o problema de aprendizagem, de aprender, e não como um problema de execução. Vou dar um exemplo. Se Marcelo faz atividade A e deixa de fazer por uma por uma displicência, por exemplo, eu interpreto como um erro de trabalho de execução. Ou seja, eu quero corrigir a execução dele. Então, eu vou colocar o Gederson do lado, controlando, olhando, não deixa ele errar. Só que eu deixei de formá-lo. Porque o Marcelo vai saber fazer para aquele momento que você está instruindo. Então, a gente tem que interpretar esse trabalho como um problema de aprendizagem. Essas empresas que são incentivadas lá fora, é o que eu acredito, Marcelo. É criar e ter indicadores que vão fora do habitual. Por exemplo, indicadores de engajamento, indicadores de view, indicadores de like, indicadores de comentário, indicadores de só quem parou na tua tela e foi embora para lá. Isso já é riquíssimo para a gente. Quando a gente faz isso, a gente incentiva essa autoaprendizagem. A autoaprendizagem dentro das empresas, ela é medida essencialmente até hoje ainda pelo controle. Daí não é autoaprendizagem. Porque eu digo assim, aprenda o que você quiser. É quase... do Ford, né? Do Henry, né? É assim, escolha o carro que você quiser, desde que ele seja preto, tá aqui a cor, vai na cor que você quiser. Na empresa a gente faz isso, a gente dá um leque de coisas que já passou por uma curadoria anterior e já algumas pessoas pensaram assim, olha, isso é disso e isso é desse jeito. Deixa as pessoas escolher dentre aquelas opções que nós temos. E aí isso não dá certo. Esse fomento da autoaprendizagem que eu tô comentando com você, Gederson, que as empresas lá fora já fazem com bastante, de forma até assintosa, no Brasil ainda ele é tímido. Algumas empresas se aventuram, mas as empresas, assim como eu, quanto pai, não querem correr o risco de daqui a 5 anos olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu com os meus filhos? Então ele é muito genuíno, esse comportamento. O grande lance eu acredito, tá? Se eventualmente o RH, vou falar de TID, de educação corporativa, se ele desaparecer na semana que vem, você que está vendo a gente que é de RH, de educação corporativa, ninguém vai reparar. Ninguém vai reparar que você foi embora, mas ninguém. Em 2 semanas vão começar a falar, cara, cadê aquele pessoalzinho dos cursinhos? Daí vai começar a sentir uma falta. Em 1 ano, tua empresa não existe. E essa é uma crença minha. Em 1 ano, sua empresa não existe. E ela deixa de existir essencialmente porque o desenvolvimento é a força motriz. Bem ou mal. Talvez a empresa que está assistindo a gente agora não tenha essa cultura ainda implantada, mas faz alguma coisa. E o fazer alguma coisa é melhor que não fazer, né?
Pô, nossa, Léo, super obrigado, foi sensacional. Espetacular. Não foi um podcast miojo. Nada, né? nada miojo. Não é uma pílula de 2-3 minutos para o pessoal aprender fórmulas mágicas, mas tem muita provocação, tem muita longe coisa. esse assunto, né? Vai Com longe certeza. ainda. Né? Tem muita coisa que o Léo passou aqui que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais, né? Vamos entrar lá no YouTube, no Google e procurar essas referências todas que foram citadas pelo Léo. Então, putz, muito obrigado, foi muito bacana. Você que ficou aqui com a gente até agora, parabéns. Né? Obrigado. Pelo interesse em aprender, né? E se desenvolver também. Bacana. Obrigado, Léo. Obrigado pelo aprendizado, né? Que isso, eu que agradeço, viu? E aí deixar só essa frasinha para fechar, que a gente tem que fechar aquela frase de impacto, né? Fala, que legal. Fala, cara, aprenda tudo e qualquer coisa. Se te trouxer relevância, não vai nessa de mercado de ficar, porra, mas tá todo mundo para um lado. Vai para um lado totalmente oposto, né? E não que não seja, você vai ser o do contra sempre, né? Mas só para mostrar, cara, tô aprendendo coisa diferente. Eu sou maravilhoso em coisas diferentes de você. E a gente se junta e agrega, né? Obrigado, viu? Valeu pelo convite, pessoal. Obrigado, Léo. Valeu. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.